Pessoal, tudo bem? Vocês são fãs do Achismos, bem-vindos mais uma vez. E vocês estão entrando no Achismos pela primeira vez. Aqui é o lugar onde as curiosidades acontecem sobre um tema onde eu sou totalmente ignorante e eu assumo a ignorância. E esse projeto só pode acontecer graças aos patrocinadores que aqui estão. Obrigado, Blaze! Para quem não sabe, Blaze é um lugar onde você pode ganhar dinheiro, mas você também se diverte. É para quem tem mais de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, já passa para frente, nem precisa assistir. Vai para frente, já vê o vídeo. Agora, você que tem mais de 8 anos, presta atenção. Você pode ir para Las Vegas sem gastar aí com o seu transporte. É um cassino online, cara. Tu ganha dinheiro, perde dinheiro, vai aprendendo, se diverte. Então, responsabilidade. Lembre-se que jogo ganha-se e perde. Então depende daquela graninha extra que você tem. Não é aquela grana que você ia pagar o gás, não é aquela grana. Não tô falando com você, tô falando com um cara que às vezes tem aqui 500 pau aqui que eu ganhei numa aposta, quero fazer uma brincadeira, quero ver se eu ganho mais. E aí vai fazendo, a dica que eu dou vai fazendo tipo um saldinho só do dinheiro da apostinha, aí você vai usando aquele. Se chegar no nível que você não consegue mais gastar, fica quieto, tá bom? Ó, vou ensinar aqui a jogar o Mines. O Mines eu acho que é o jogo mais fácil aqui da Blaze. É um campo minado, tá vendo esse quadradão aqui, ó? Tem vários quadradinhos. Cada quadradinho pode ter ou uma bomba, que é uma mina, ou uma esmeralda. Eu coloquei aqui pra ter 5 bombas dentro desse quadradinho. Então eu tenho muita chance aí de ganhar. Vou tentar 4 esmeraldas. Se acertar a bomba, eu perco tudo. Então vou apostar aqui o que eu posso. Vou botar R$1.000, que é o que eu posso. Se puder 30, põe 30. 1, 2, 3, 4, parou! Acabou. Ó, acabou. Eu ganhei aí, ó, dupliquei, porque eu fiz 4, porque tentasse 5 ia ser mais cabeça. Tá bom, 2 vezes, é a minha função aqui falar, seja ganancioso. Ganhou 2, parou, uma hora você vai perder. Então, saiba jogar. É 4, bem simples. O jogo é simples, assim como uma retirada de dinheiro. Você pode depositar através do seu Pix ou do seu cartão de crédito, por isso maiores de 18 anos apenas. Ah, eu tô dando aqui, ó, um cupom de bônus pra você na descrição de vídeo de até R$5.000, de acordo com o que você apostar, tá certo? E esse cupom é a Blaze que tá dando. Então você vai ter aí um extrinha pra você aprender a jogar, errar, perder, ganhar, acertar, e aí você vai entendendo como é que funciona a própria dinâmica do jogo e ver se é pra você, tá bom? Vamos pro vídeo. Tem muito ativista que é contra a gente. Mas, assim, eu não tenho nada contra as pessoas que são ativistas. Eu acho que tem muitas razões, muitas coisas que são muito nobres, muitas causas que são muito nobres e as pessoas devem lutar por elas. E eu acho que os ativistas amam os animais e esses animais tanto quanto a gente. Então, só assim, queria deixar bem claro que a gente ama os nossos animais e os animais que estão lá fora também, sabe? Porque às vezes a gente fica com uma imagem de mal, mas e que os ativistas são os bonzinhos, e eles são bonzinhos, mas a gente também é bonzinho. Eu acho que a gente ama os animais, sabe? Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados e polêmicos de todos os tempos. Eu estou aqui em Orlando, está na minha frente aqui a Gisele. Ela é, ela é veterinária do SeaWorld. E hoje o assunto, a galera fala, nossa, veterinária do SeaWorld, tem muita polêmica, tem muita coisa engraçada. Obviamente eu vou perguntar pra ela, já faço aqui pra galera ficar, tá, Gisele? Que é a técnica que eu obtive. Eu vou perguntar pra ela sobre a coisa do documentário que todo mundo falou, como é que ela vê isso, como é que a classe veterinária entende essa história toda. Óbvio que a gente vai perguntar sobre as coisas curiosas que ela observa, coisas que ela sabe sobre maus tratos ou não. Enfim, a gente vai bater esse papo, que é a parte polêmica, e também a gente vai falar sobre aqueles assuntos mais curiosos, do tipo, sei lá, como é que o elefante se alimenta? Elefante não, porque não tem elefante. Tem elefante no SeaWorld? Não, tem no Busch Gardens, que pertence ao SeaWorld. Você sabe tudo. Como é que o golfinho... Se o golfinho tá triste, ele faz um... A gente não sabe, a gente vai descobrir agora com a Gisele. E antes eu preciso agradecer, porque você deve estar olhando pra esse estúdio aqui falando, não faz nem sentido, o achismo está mudando toda semana. Porque eu tô fazendo uma espécie de turnê americana, eu tô aproveitando os lugares que eu tô indo e encontrando parceiros. Eu queria muito agradecer o pessoal da H2M Production aqui em Orlando. Foi aqui que eu consegui esse espaço, o Vander. Tá em Orlando, precisa de podcast, fala com o pessoal da H2M Production. O Vander, melhor cabeleira
dos Estados Unidos. Cara sensacional, de verdade mesmo. A gente conseguiu esse espaço aqui e por aí vai. E agradecer também a Insider, que tá me acompanhando nessa jornada. Insider é essa roupa aqui, ó. Não chegou aqui nos Estados Unidos, tá muito à frente. Insider é a camisa com tecnologia. Você pega ela do armário, põe no corpo, ela não tá nem amassada. É muito bom pra viajar. A melhor coisa que tem. Tem linha de cueca, linha de calcinha, linha feminina, linha masculina, tem meia, tem tudo. E eu tô dando 12% de desconto aqui na descrição do vídeo, no Maurício12. Vai lá e compra, garanta a sua meia e a sua cueca. É a recomendação que eu dou. Não deixe nunca uma mulher te comprar uma cueca. É a dica 1. Bom, deixa eu começar já. Cara, eu acho que quando você fala que você é veterinária do SeaWorld, eu não consigo falar World, vai ser muito difícil. Gera muita polêmica, né? Muita gente olha pra você com aquela coisa meio tipo assim, o que você sente desse preconceito depois daquele grande documentário que a Netflix fez, que é o Blackfish, que mostrava que a baleia assassina matou porque tava sofrendo maus tratos e tal. Você sente da classe veterinária um preconceito ou a classe veterinária sempre entendeu isso, o preconceito é de quem não entende? Eu acho que sempre causa um misto de emoções nas pessoas. Mas na classe veterinária bom, eu queria primeiro dizer que faz 24 anos que eu não moro no Brasil. Então já faz muito tempo. Eu não saberia dizer muito bem como é que tá a situação no Brasil, como é que os veterinários do Brasil veem isso. Mas os veterinários dos Estados Unidos, eles veem a instituição, a companhia do SeaWorld como um bom lugar para trabalhar, onde tem uma variedade incrível de espécies e não vem como algo negativo, tá? Então, nos veterinários aqui tá sempre separado assim, os que são de pequenas espécies de zoológico e aquário, que é onde a gente está, né? Onde o nosso meio está, ou então de grandes espécies, né? De vacas, de cavalos, de espécies de fazenda. E daí tem laboratório e tem outras coisas. Mas com animais é isso. E daí, dentro das espécies exóticas de zoológico e aquário, o SeaWorld é sempre muito bem visto. Na verdade, o SeaWorld é sempre muito bem visto e é o trabalho dos sonhos de muitas pessoas. Jura? Que legal ouvir isso. Porque, eu vou falar... O nome do programa é Achismos. Ela te perguntou por que achismos? Porque eu tenho muitos achismos. Então, um dos achismos que eu tenho é que depois do documentário as pessoas acharam que seria queimar filme e trabalhar no SeaWorld por conta... Puta, não vou me envolver nisso, eu tenho meio medo. Mudou muito. Só pra deixar contextualizado. Tem um documentário que foi polêmico demais pra instituição SeaWorld, que é o Blackfish, né, o nome, que mostrava que as baleias foram capturadas nos anos 70, e aí, isso é o que mostrava no documentário, você vai me corrigir se eu estiver errado. Pegava as baleias dos anos 70 lá, e elas ficaram num tanque, aí muitas delas, tipo, se arranhavam, e estavam sofrendo maus tratos e tal, e aí teve uma que ficou estressada, matou uma das instrutoras, e ficou aquela polêmica toda, e pelo que eu entendi, o SeaWorld perdeu muito dinheiro com essa história toda, e aí eles estão tentando refazer essa... Pô, é um parque legal, galera, montanha-russa, tal, até diminuir essa coisa da apresentação das baleias. Isso aconteceu? O que você vê? Ou meu achismo está errado? Não, parcialmente não está errado. Houve sim um dano à reputação do parque, sim, isso realmente aconteceu, e a razão de que isso aconteceu, algumas decisões foram tomadas no parque para tentar melhorar essa reputação. Porque o que aconteceu foi um acidente, né? É considerado como um acidente e medidas foram tomadas, então, para que acidentes como esse pudessem ser evitados, ok? Então, por exemplo, o show das orcas houve uma modificação, ninguém mais entra na água com as orcas, tem sempre um número mínimo de pessoas ao redor da piscina durante todo o tempo, quando tem alguma interação com os animais. Dá para perceber, inclusive, se você for no show, que os treinadores, eles têm atrás, assim, nas costas, tipo, como se fosse uma garrafinha, e é uma garrafinha que tem ar para eles poderem, se houver um acidente e cair na água, ela pode ter mais uma respiração, mais algumas respirações, sabe? Poder aguentar mais tempo embaixo da água. Mas eu só queria também esclarecer que acidentes com animais selvagens existem
são observados. Isso acontece, é um risco que acontece do trabalho, mas é claro que cada acidente é realmente uma fatalidade. Então, sim, essas medidas foram tomadas e também... O que o parque fez? Desculpa te interromper aqui. O que o parque fez depois desse documentário? Então, fez isso. Os treinadores não podem mais entrar com a orca dentro da água, sabe? Porque antes elas entravam e davam carinho e faziam tudo isso na água, as pessoas na água. E as pessoas já não podem mais entrar na água. Tá. As treinadoras não podem mais ir na água com as orcas, ok? E existe esse número mínimo também. E o show, então, houve uma mudança no show também, na maneira de apresentar. E o SeaWorld se comprometeu a não reproduzir mais as orcas. Então, essa foi uma mudança muito, muito grande, de um impacto muito grande. Tá, né? então eu preciso fazer algumas perguntas assim pra antes da gente entrar na parte mais engraçada. E deixando claro, você não é a porta-voz, tô aqui, a Gi foi muito legal em estar aqui. Eu preciso agradecer de dar a cara a tapa, porque também... Porra, não vou ficar te dando porrada, porque primeiro que eu não entendo do assunto, mas eu preciso fazer as perguntas que, sei lá, me vêm. E além de você não ser porta-voz, eu também não tô endossando nada, eu só tô querendo entrevistar e entender o outro lado. E a primeira pergunta que eu faço assim, muita coisa que eu vi é aquela coisa do tipo, do resgate, né? Que eles vão lá e pegavam as baleias nos anos... Que foi que eu vi lá na série. Pegava a baleia nos anos 70, aí levava, aí tem aquela cena que é muito triste das baleias chorando, ficando longe dos pais. E aí você leva pro lado humano, que você imagina. Tem até uma frase no documentário que ele fala, pô, tem um cara mó barbudão, assim, um cara que é o pescador, falando assim, nossa, parecia que eu tava... tirando uma criança, né, da sua família. E aí isso, cara, isso movimenta, assim. Você fica meio assustado. Não, claro. Me fala sobre isso, assim. Como é que funciona? Se mudou, se é a mesma coisa, se não altera em nada. Eu queria entender como é que é o mundo animal nesse lugar do resgate. Então, nesse momento da história, isso não se chama resgate, né? Isso foram capturas de animais para poder fazer a coleção do zoológico, do aquário, e isso vários aquários e vários zoológicos estavam fazendo para poder montar a sua coleção, porque os animais não vão vir sozinhos, né? Então alguém tem que ir lá buscar. Ok, desde 1972 existe o Marine Mammal Protection Act, que proíbe que qualquer tire um mamífero marinho, sabe, do seu habitat. Então a gente não pode ir lá pegar. Então, não é a gente, não é uma coisa contra o SeaWorld, sabe? Não é que a gente foi banido de fazer isso. Isso é uma coisa que já é uma lei federal. Desde 72. Tá. Então, os nossos animais que estão conosco são desde antes disso. Tá bom? E daí o que acontece? A gente aprendeu a fazer o manejo reprodutivo, principalmente de baleias e de golfinhos, e a gente tem várias gerações já que são nascidos nos nossos aquários. E como funciona essa coisa do tipo, o golfinho queria estar no mar e na verdade você tá prendendo o golfinho numa piscina, sua louca, como é que funciona isso? Pois é. Eu não sei bem como é que funciona isso, porque é muito difícil você chegar a essas conclusões, sabe? Não tem como... Até mesmo a inteligência dos animais é uma coisa muito difícil de se pesquisar. Então, você falar que um animal é inteligente, tá? Eu entendo o conceito, tá? Eu já li vários artigos, acabei de ler que tem um peixe que se reconhece no espelho. Isso é um dos testes de inteligência, sabe? Saber se reconhece. Ok, o golfinho eu sei que passa em vários testes de inteligência. Agora, eu saber se o golfinho que nunca viu o oceano preferiria estar no oceano, aquele golfinho preferiria estar no oceano, eu não sei. Eu acho que ninguém sabe. Então, eu acho muito chato, às vezes, as pessoas virem com algo que assumiram, sabe? Porque dentro delas, a pessoa preferiria ver aquele golfinho no oceano e não no parque. Você me diz assim, uma vez que uma vez que o golfinho nasceu numa piscina, nasceu num tanque ou nasceu numa coisa e está sendo bem tratada, ela não tem a noção do que seria... Tipo, não tem noção. Não tem noção. Ela não fica olhando e falando, nossa, eu queria estar ali. Que a gente saiba, não existe uma questão cultural passada de geração a geração em golfinhos.
Até hoje, eu acho que isso não... É muito engraçado. Eu ainda não... Esse papo ficou muito bom, de repente. Eu não conheço... Eu desconheço uma pesquisa o golfinho na internet, né? Olhando e falando, nossa, eu queria tanto estar ali. Eles são tão inteligentes, né? Então, a gente vai dar uma calculadora pra eles, sim, né? Sim. Mas não. Ok, então vai mais ou menos nesse sentido. Agora, eu também gosto de ver os golfinhos no oceano. Eu vou no barco, eu gosto de ver muitos golfinhos lá. Mas... Quando eu vou pro meu trabalho, que eu vejo os meus golfinhos que estão lá, que não são meus, mas... Sim. Eu sei que eles não estão no oceano. Todo mundo que está ali sabe, mas eles estão bem, sabe? Eles estão bem. Então, assim, a única coisa que eu posso te dizer é que eles estão bem. Você acha que as pessoas, elas levam pra um caminho da humanização, do tipo... O pássaro tem que estar ali e o outro tem que estar... E aí eu pergunto, se eu pego esse golfinho... São perguntas burras, que eu sou burro, tá? Se eu pego esse golfinho desse tanque e jogo no oceano, dá ruim pro golfinho? Dá muito ruim. Dá muito ruim, porque a gente dá peixe morto pra eles comerem. E eles não sabem ir atrás de peixe vivo. Eles não vão saber comer. E porque os nossos estão sem nenhum parasita. Você vai colocar um animal totalmente limpo no oceano, ele não tem defesas contra os parasitas que estão lá fora. Tá. Então, para começar com isso, além do mais, o estresse que você vai causar nele, nossa, vai abaixar o sistema imune dele, vai abaixar a imunidade dele, ele vai pegar um monte de doença. E isso, mais ou menos, dá para provar com um indivíduo, que foi evidência, que foi o Keiko. O Keiko, que era a orca, que estava no México, no Reino Aventura, que, aliás, eu vi, porque eu sou metade mexicana, estava visitando a minha família, eu fui no Reino Aventura, vi o Keiko. E a Keiko foi tirada de lá pelo esse grupo, né, que é o PETA, e fizeram um aquário para ele em Oregon, em Washington, no estado de Washington, e depois levaram ele para a Islândia, porque o grupo dele era da Islândia. Tá, fizeram lá umas sea pen, como se diz? Tipo uma piscina, tipo um lugar no mar para ele, tá? Para ele ficar. Aí, o que aconteceu com ele? E depois liberaram. E liberaram super rápido. Eles tinham todo um plano de ficar com ele mais tempo e treinar ele e tudo, por essas questões, e para ele se acostumar com a água salgada natural. E o que aconteceu? O barulho de toda aquela instalação e das correntes e tudo estava deixando realmente ele estressado. Ele queria sair dali. Ele queria interação com pessoas. Ele buscava ficar com as pessoas quando elas passavam por ali. Soltaram ele e ele morreu logo. Ele morreu logo, encontraram ele, ele chegou aí pra Noruega e ficava pedindo atenção, ficava perto dos portos onde tinha pessoas e ele queria ficar com as pessoas. Ele estava magro e já estava muito provavelmente com problema de respiratório, sabe? Mas existe sem comer. E morreu. Existe uma adaptação, porque assim, eu já fiz piada sobre esse assunto, que eu falo assim, por exemplo, é quase como eu jogar pro meu lado, assim. Nossa, mas que analogia bosta. Sim, eu sou o cara do achismo. Que é o seguinte, quando você pega uma pessoa que tá acostumada com o cara que é casado, vamos lá, o cara tem uma vida, o cara que é casado é quase como se fosse uma baleia do SeaWorld. Ele tá ali, ele come o peixinho todo dia. Separou, tu vai pro oceano. E lá no oceano, você volta pra uma vida que tu não tá acostumado. E eu tenho amigos meus que eles demoram, tipo assim, às vezes 1 ano pra se adaptar a essa vida. A baleia, o golfinho, o bicho que tá no tanque, ele tem um momento que ele fala, agora eu sou vida louca, ou a vida inteira ele vai ficar sendo o cabação do oceano? Como é que funciona isso? Mas estando no parque? Saindo do parque, você pegou esse bicho e jogou lá no oceano. Tipo assim, esse daí morreu. Mas em 3 anos ele já estaria muito louco, bonezão e pai. Ou não? Difícil dizer, porque ele não conseguiu voltar com o grupo ao qual ele pertencia. Ele não se adaptou a esse grupo, ele não conseguiu comer e ele queria voltar à vida anterior. Ele queria voltar com as pessoas, com os seres humanos. Com um peixinho na boca. Então, sim. Então, isso provou que não é uma boa ideia você simplesmente abrir os portões e soltar os animais. Isso não deve ser feito. Tá, o que você tá me falando, vê se eu tô entendendo. Por exemplo, qual o nome da baleia? Tílico, né? Tírico. Tírico, é isso? Tílicum, que foi a baleia que matou a menina lá. Pelo que eu li, pelo que eu vi, ela veio do oceano
ela foi uma das capturadas, né? Pequenininha. Ela foi pro antes do SeaWorld tinha um outro nome, que era... ele foi, na verdade, veio do Canadá, de um parque que estava no Canadá. Parque no Canadá. Então assim, ela veio do oceano e foi pra lá. E aí dali foi pro SeaWorld. Será que ela, por ter vindo do oceano e ido pro parque, ela não também se adaptou? Porque ela veio de um lugar e vai pro outro. Pode ser. Entendi. Entendi. Quer dizer, você tá me falando assim, quem nasce no parque... Porque eu não sei, eu não tava lá. Então eu não sei que idade que foi capturado, que esse animal foi capturado. Não sei como é que foi a adaptação. Não sei que tipo de coisas que ensinaram pra ele quando ele era um filhote ainda e foi crescendo. Sim. Né? Então esse tipo de informação que aconteceu em outro país já faz muito tempo, nunca falaram nisso, de como é que foi isso realmente, sabe? Você tá me falando que a primeira geração... Toda a primeira geração que sai de uma selva e vai pro zoológico sofre. Porque da mesma forma que sai do zoológico e vai pra selva, sofre. Porque sai do habitat... Porque tem que se adaptar a uma nova vida. Então, sim. Todo mundo que constrói um zoológico... Se sofre, aí eu não sei. Aí é uma coisa que a gente acha que sofre. Sim. Mas eu não sei, porque eu não sei qual que é... Nesse caso, se você sai de um lugar onde você tem que caçar constantemente, onde você tá sob um estresse, que você tá com fome, e você acha comida a cada 3 dias, e você vai pra um lugar onde te dão comida. Ok, você não tem o oceano inteiro pra nadar, mas te dão comida todos os dias. Entendi. E te dão atenção, e você está ali com uma interação. Faz sentido o que você tá falando. Sabe? Você tá falando que assim, é mais difícil... Isso é pior, isso é pior pra ele, pra esse animal. O que eu sei é que eu fui visitar um lugar onde tem, tipo, nado com golfinho e tudo que às vezes tem nas praias, sabe? Eu fui lá visitar, e daí o dono tava me contando que naquele verão eles tinham 2 golfinhos selvagens que ficavam ali tentando entrar no habitat onde estavam os golfinhos dele. Entendi. Sabe? Então, assim, nesses lugares que tem acesso ao oceano, os golfinhos selvagens querem entrar e querem estar ali, porque provavelmente viu os outros golfinhos que socializar, são animais bem sociáveis, viu voltar a comida. Voltar pro primitivo, entendeu? É mais difícil do que você voltar e pro domesticado, seria isso? Porque você tem comida na boca, né? Claro, eu acho que sim. Entendi o ponto. Sim. Mas aí eu pergunto outra coisa. O animal, ele sente saudade? Você acha que o animal, ele tem uma coisa... Aí, tipo, eu não sei se é um achismo, se isso tá na biologia, não sei. Mas assim, o golfinho é super inteligente. O golfinho, por exemplo... Eu tô nesse momento em Orlando. Tá. Eu estou morrendo de saudade do meu cachorro Uber. Meu cachorro chama-se Uber. Você viu no show. Tô morrendo de saudade do meu cachorro. O meu cachorro tá pensando em mim? Ou o meu cachorro tá... O que tá acontecendo com o meu cachorro nesse momento? Ou ele tá de boa, assim, e quando ele me vê, ele fala, até que enfim. O que tá acontecendo? O que o cachorro pensa? O Uber eu não sei, mas cachorro eu acho que sim sente saudades. Porque a gente vê essas histórias de cachorro que fica esperando o dono no ponto do ônibus, na saída do colégio, sabe? No portão de casa, ou vai até o cemitério e fica ali. Então eu acho que sim, existe algo assim. Existe uma coisa que se chama, tipo, a síndrome do segundo dono, sabe? Pro cachorro, que se eu tenho um cachorro, eu não posso mais cuidar dele. Eu sou o primeiro dono, tá? E daí eu não posso mais cuidar. Eu falo, Maurício, você cuida dele agora pra mim, agora ele é seu. Então, eu abandonei o meu cachorro. Pro meu cachorro, eu abandonei ele. E ele vai aprender a gostar de você. E ele vai... Eu acho que a saudade vai existir por um certo período de tempo, enquanto não existe algo que reponha isso. No momento que repõe, que você vai repor essas necessidades do meu cachorro, aí, hipotético, aí ele vai amar você mais do que me amava a mim. E essa é a síndrome do segundo dono. Entendi. Sabe? Então, cachorro tem umas coisas assim. Mas, por exemplo, a baleia que perde a mãe, ela fica pensando no tanque, ai, que saudade da minha mãe. Tem uma coisa assim, do tipo... Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Entendi. Eu acho que a mãe, não. Ah, tá. Eu o cara acho que te alimenta, que assim. a mãe, não.
Difícil essa pergunta, viu? Muito difícil. E também de qual baleia que a gente tá falando, porque eu não sei se todas as baleias são iguais. Eu acho que você tá pensando na orca, mas a gente também tem beluga, que é uma baleia. A gente também tem baleia piloto, que é um outro tipo de baleia. E daí existem muitos outros tipos de baleia, que eu também consideraria, mesmo que elas não estejam no nosso parque, né? Tá. Então eu não sei se uma baleia azul, uma baleia cinza, uma baleia... como se diz, sei lá, cachalote, sei lá, Sim. tem tantas, né? Eu não sei se elas também entrariam dentro desse mesmo grupo. Porque pelo que eu vejo, meu achismo leva a crer que as baleias, elas são muito comunitárias, né? Elas... Não sei se eu tô certo ou errado. Tem a cena, né? Tipo, da baleia, ela caça junto, né? Ela vai junto com outras baleias pra pegar a foca. E uma derruba o iceberg, a outra pega. Tem uma coisa assim que elas são em comunidade. Uma baleia que tá num tanque do SeaWorld, ela tá, tipo... Ela sente essa necessidade da mãe, do pai, dos amigos. Como é que fica isso? Eu acho que não. Aí sim eu vou achar que não, porque ela está ocupada. Ela está ocupada e ela não está sozinha. Então ela, apesar de não ter nem a mãe, nem o pai, e talvez nem os irmãos, ela está ocupada com os outros membros desse grupo, que ao qual ela pertence. E porque ela está ocupada fazendo... as atividades físicas que ela faz, que seja de treinamento ou de show, que elas gostam de fazer. Deixa eu falar que elas gostam de fazer, eles desfrutam fazer e fazem porque querem. E os shows se modificam, as pessoas talvez não se deem conta, mas o show, ele pode ser modificado de última hora se uma dos animais não quer fazer, não quer participar. Como é que você sabe que a baleia gosta do show? Isso aí é uma pergunta de veterinária, assim. Mas você fala, hoje o Axl Rose quer cantar. Como é que você sabe que ela tá afim? Porque é uma coisa visual, é uma atitude visual muito fácil de você perceber de um animal. Quando você tem o seu cachorro do outro lado da sala e você fala, vem. Tá. E quando o cachorro vem com vontade ou sem vontade. Entendi. Né? Se ele vem correndo com brilho nos olhos e vem a toda velocidade que você já conhece, você fala, nossa, essa vez você foi mais rápido, você vê que tava com vontade de correr. Sim. Então, entendeu? Então, com esses animais também é a mesma coisa. É fácil de ver, sabe? A baleia tem essa coisa de, tipo, ela gosta de se mostrar, cheguei, uma coisa assim, tipo, ela gosta de pular. Gostam sim. Inclusive, durante a pandemia, os shows, o parque fechou. Tá? Então, a maioria das pessoas ficaram nas suas casas por causa da pandemia e só o pessoal extremamente necessário para os cuidados dos animais continuaram indo ao parque. Então, falaram, bom, já que os shows foram cancelados porque não tem ninguém, não vai ter necessidade de fazer as baleias se exercitarem, pelo menos tanto assim, né? Então, elas vamos ver como é que fica isso. E daí teve um animal em um dos parques que não... que começou a demonstrar que não queria comer, que não queria participar, que você chamava e não vinha. Aí os treinadores falaram, sabe o quê? Assim, vamos fazer um show falso? Mentira. A baleia tava em depressão, tipo, a baleia, ela tipo, ficou, eu quero aí cantar, sim, gente. Falando que nem todo mundo fala comigo, ela estava triste, porque não tinha mais que fazer o show. Sabe, não tinha mais, que ela faz porque quer. Você fez um show falso pra baleia? Fizeram um show falso e ela feliz fazendo. E daí tiveram que continuar fazendo show falso. Então, sim, tem certo nível de exercício que você pede para as baleias fazerem e até mesmo de tratamento, porque tudo é voluntário. Então, o sangue é voluntário, a urina é voluntário, pegar a amostra da respiração delas é voluntário, limpar o dente é voluntário, ver a língua é voluntário, tocar todo o corpo, tudo isso é voluntário e precisa ser treinado. Porque não é só no momento que ela tá doente, que tá no momento de dor, ou um momento, uma vez a cada 2 anos, que você vai, eu quero ver tal área do corpo, daí a baleia não vai lembrar como é que faz, você precisa, né? Então, você tem que estar treinando elas. Isso é constante. Então, tem todo esse manejo, esse treinamento de coisas médicas, sabe? Agora, indo pra uma área mais tranquila, assim. Porque eu acho que, beleza, galera, é isso. A parte, digamos, burocrática da coisa, a gente já falou que era ir pra uma parte mais leve. Que é, você trabalha com quais animais lá no SeaWorld?
Ok, então eu trabalho com várias espécies, ok? Tem 3 coisas que eu faço no parque, que eu faço mais. Então eu estudei veterinária, fiz o meu mestrado focado em reprodução animal. Puta, se fio a mão. Puta, agora vai ficar bom esse papo. Estudei reprodução animal. Eu estudo reprodução animal em animais silvestres, animais marinhos, mas também a gente tem um laboratório dedicado à reprodução animal que fica em San Diego. E agora daí eu vim, né, que eu morava em San Diego, daí eu vim pra Orlando, tô querendo estabelecer um aqui. Então eu continuo tentando estabelecer um aqui. O laboratório sou eu. Sim. Sabe, é só uma pessoa, mas a gente tá indo. Ok, então uma das coisas que eu faço é isso. A outra coisa é que eu vejo o manejo reprodutivo de golfinhos e das baleias. O manejo reprodutivo das orcas em específico é não deixar elas se reproduzirem. E mesmo assim precisa de certo manejo, atenção. Então daí eu sou uma das pessoas que supervisiona isso. O dos golfinhos é o que faço. E a terceira coisa, que é um posto novo, um trabalho novo que me deram, que é de diretora de sustentabilidade das espécies. Então isso é para todos os parques, é um trabalho já da área do corporativo. Então já fazia mais de 10 anos que eu trabalhava para o SeaWorld, e daí me ofereceram essa vaga. Então agora eu vou ver como que tá a população de todas as espécies, de todos os parques, incluindo Busch Gardens e Discovery Cove, para ver que animais que a gente quer continuar tendo durante um bom tempo, né? Então como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Porque a gente quer ter os animais, sabe? Claro. Antes de chegar nas perguntas estúpidas que eu vou fazer, obviamente, sobre reprodução, obviamente vai vir pergunta ruim, vai ser maravilhoso. Eu quero entender coisa da idade dos animais, né? Porque essa Tilincum lá, que não sei falar o nome da baleia, que teve um acidente e tal, como veio dos anos 70, a pessoa tá até fazendo uma conta. Pô, ela tinha 40 anos, 50 anos. Quanto tempo vive uma baleia em cativeiro? Uma orca. Uma orca. Tá. Uma orca vive quantos anos? Então, tem gente, se você for procurar artigos científicos das populações de orca no noroeste da costa dos Estados Unidos, eles vão dizer que eles vivem 100 anos até mais de 100 anos, ok? 100 anos? Mas a gente diz que isso não é verdade. Então, a gente publicou um artigo, o SeaWorld publicou um artigo de longevidade em orcas. Podem procurem, leiam, por favor, sabe? Porque é totalmente baseado em ciências que a gente fala que não, que elas vivem entre 50 e 60 anos, e todas as menções sobre as idades de 80 e 100 anos, a gente foi lá e falou, isso tá errado por causa disso, o outro tá errado por causa disso, e o outro tá errado por causa disso. Porque o que eles fazem é simplesmente observações de animais que estão nadando, porque é a única maneira de você estudar os animais em vida livre. Então eles têm certas marcas e você sabe, aquele ali é o A1, aquele ali é o não sei o quê. Então daí eles têm o seu número, a sua identidade, e você vai observando durante os anos, e você sabe quem que é mãe de quem que sabe. E agora dá pra tomar biópsias e fazer DNA e saber quem que é o pai e coisas assim, tá? Mas o que a gente falou é que realmente as orcas vivem entre 50 e 60 anos, podem viver até um pouco mais de 60 anos. A gente tem um golfinho que tem mais de 60 anos e é o único. E isso a gente mediu porque... Por quê? Porque do golfinho, a gente fez um estudo de longevidade junto com outro pesquisador da Califórnia, de metilação do DNA. Tá? Então, é um estudo onde os animais, quando eles vão ficando cada vez mais velhos, existe um grau maior de metilação do seu DNA. Metilação? Metilação é quando tem uma molécula de metil que se une na parte de fora do DNA. Vamos voltar. Ok. Dá pra medir exatamente. Então, o que a gente fez? Okay, o que a SeaWorld fez? Por que é legal você tá num lugar igual a esse? Você tá num lugar que nem o SeaWorld? Porque você tem um monte de espécie, tá? E você tem acesso a essas espécies. Então, é assim, vamos fazer ciência? Vamos estudar esses animais? Vamos colaborar com outras pessoas? Vamos. Então, tem esse cara que ele estuda a longevidade. Ele quer saber quanto que os animais vivem. Então, tá. E ele precisa de DNA. Então, a gente vai
pegar amostras de animais, desde que eles... E a gente sabe quando que ele nasceu, a data de nascimento e exatamente a idade que tem agora. Vamos pegar amostras antigas, amostras de agora, amostras de necrópsias que a gente guarda. Vamos tudo mandar pra ele. Ok, então o cara ele tem o número de amostras dele é enorme. E ele consegue ver agora, com 99% de chance de segurança, que esse animal tem 42 anos. Entendi. Pelo entendeu? sangue, pelo osso, pelo não sei o que. Porque dá pra ver pelo DNA. Só que dessa vez é pelo DNA. Então a gente sabe que esse golfinho tem mais de 60 anos. A tecnologia tá aliada. Você consegue ter essa coisa tipo, de saber onde que tá a sua baleia, onde tá seu golfinho. Você tem tipo um Uber de baleia. Tipo, tá vindo a minha... Tem uma coisa assim no celular? Então, sim, os nossos animais do parque a gente não precisa porque eles estão no parque, né? Mas tem uns animais que eles recebem um pet tag, que é um chipzinho tipo de cachorro, sabe? Então, sim, os animais podem ter isso. E os animais que a gente estuda, porque eu também estudo tubarões de vida livre, e a gente coloca um rastreador satelital. Na verdade, a gente coloca 3 tipos de rastreadores. Um coloca dentro da barriga do tubarão e esse é por ondas. Então, daí você precisa ter um receptor na água e daí você sabe que o animal passou por ali. E tem um outro que é um pop-up que coloca dentro do músculo e é só... Mas ele se libera em 1 ano, ele sai dali. E vai para a superfície e ele te diz a profundidade, coisas assim da água onde o animal esteve. E daí tem um que a gente coloca na dorsal, na nadadeira dorsal do tubarão. E cada vez que o tubarão sai para a superfície, esse monitor, ele é mais ou menos assim desse tamanho da garrafinha e ele tem 2 pontos de metal. Quando ele tá na água, a água salgada conduz eletricidade. Então o aparelho fica em off, ele fica desligado. Quando ele sai na superfície e tem que estar mais ou menos uns 30 segundos, ou não sei, 10 segundos, o suficiente para secar a superfície. E daí, quando não existe mais essa ligação, essa conexão, ele liga sozinho e manda a sua localização para um satélite que daí manda pro teu computador, pro computador do cientista, entendeu? E daí a gente sabe aonde que aquele tubarão esteve, em que horas. Você cuida de tubarão também, né? Eu estudo tubarão também. Então, o que eu aprendo de reprodução dos animais no SeaWorld em tubarões, que eu faço bastante ultrassom, porque coisa de reprodução inclui muito ultrassom, né? Pra ver se tá grávida, pra ver se tem um ovo ali dentro, pra ver como é que tá o ovário, pra ver se tá ciclando ou se não está, né? Se já tá maduro sexualmente ou não. Então, tudo isso eu vejo em várias espécies. E eu consigo, daí eu vou num barco, estudo tubarões brancos. Tubarões brancos, eles não são mantidos em nenhum aquário. E eles colocam esse tubarão numa plataforma e eu consigo fazer ultrassom. E eu faço daí do animal inteiro, porque já que eu tô ali, é mais fácil, né? Sim. Mas então, o que eu faço com os meus animais, com os nossos animais no parque, eu consigo identificar também, né? Eu consigo fazer essa transpolação, sabe? Então. Pra estudar essas outras espécies, porque o tubarão branco, ele é estudado, mas ele é estudado em as outras populações. Então, tem uma população da África do Sul, que é muito famosa, muito estudada, uma população ali fora de Los Angeles, né? Das Ilhas Guadalupe também. Então, assim, aquela área é muito bem estudada, do Havaí também. Mas tem uma população de tubarão branco aqui no Nordeste dos Estados Unidos, né? Vai toda a costa dos Estados Unidos, desse lado, né? A costa este, que é desde a Flórida, desde a Flórida do Golfo do México, vai até o Canadá, sabe? Então, até a Nova Escócia, no Canadá. Então, a gente vai e toma amostra desses animais em diferentes regiões para saber o que eles comem, aonde que eles vão, por que eles vão, aonde que eles vão se acasalar, aonde que nasce. São diferentes, sabe? Né? Porque esses só vão para cima e para baixo, eles só ficam aqui. E esses não são estudados. Então, a gente vê, assim, as pessoas fazendo pesquisa, né? A gente vê na televisão os outros fazendo pesquisa, os outros fazendo descobertas, mas, na verdade, tem um grupo bem aqui e a gente tá participando e a gente também tá fazendo descobertas e também tá ajudando a fazer essa caracterização, a ver como é que essa população está. Ela tá saudável, não tá saudável? A gente toma amostra de músculo, de sangue, pra ver se tem algum contaminante, né? Porque eu falo demais. Não, né? não é demais.
É do caramba. Que você tá indo pra uma parte técnica e eu vou fazer o seguinte. Você tem muito conhecimento. Dá pra ver que você, não à toa, você tá aí há tanto tempo. Você tá aqui, pô, você tá no mercado. Você tá... Se isso fosse uma churrascaria, você que serve picanha, né? Você é a pica da coisa. Só que eu tenho uma pergunta, que essa pergunta é a pergunta que o meu público quer essa resposta. E essa pergunta é uma pergunta que pode render um corte muito importante. Você tá agora em vários lugares, tá bombando. Esse vídeo agora vai bombar. Porque a pergunta que vale muita informação, que é: qual o tamanho da jeba da baleia? Essa é a pergunta que eu preciso fazer pra você. Legal que você falou de técnica, legal, os veterinários adoraram. Mas a pergunta é: qual o tamanho da jeba da baleia? Eu acho que essa é a melhor pergunta que eu já fiz nesse programa. Da orca? Da orca. Em específico? É grande. Imagina. É grande. Imagina que é grande. Ia ser muita decepção descobrir que, são 16 centímetros. Eu ficava... E a baleia fêmea procurando. Ia ser triste. Mas assim, você já mediu por obséquio? Pior que não, mas eu acho que é tipo 1 metro, né? Eu acho que é mais de 1 metro, eu acho. Cara, cuidado quanto que é 1 metro? Gi, 1 metro é isso daqui, Gi. Não, 1 metro é isso aqui. Tá. É pelo menos isso. No frio? Brincadeira. Mas assim... Quando que ela fica excitada, assim? Como é que é? Como é que funciona? Como é que funciona o tesão da orca? Meu Deus, então... Então, os cetáceos, eu acho que assim... Eu conheço mais de golfinho que de orca, tá? Tá bom? Mas as orcas também andam em grupos grandes. E assim, né? Os grupos de golfinho... Deixa eu falar de golfinho. Vamos. Porque eu acho que da orca é parecido, tá? Mas o do golfinho eu tenho certeza que é assim, tá bom? Tá. Os golfinhos muitas vezes estão em grupos muito grandes. Tipo, às vezes 100 animais, 200 animais, às vezes mais que isso, tá? E eles têm... Geralmente, esses grupos grandes estão formados de fêmeas, das mães e de jovens e crias, tá bom? Tá. E daí... É bem típico, assim, esse tipo de formação. Aí você tem um grupo dos solteiros, os bachelors, tá bom? Então, é um grupo de machos que vai... Crossfiteiro. Vai estar por ali, tá? Vai estar por ali. Aí, os golfinhos, eles... o ciclo reprodutivo, né, das fêmeas é cada 36 dias. Tá bom? Tá. Mais ou menos, tá? Então, é bem seguido, na verdade. Então, sempre vai ter uma que vai estar ciclando, né? Sim. Assim, em termos de probabilidade. Tô pronta. Aí o macho vai lá, sabe? Então sempre o macho vai ir com uma das fêmeas. Entendi. E vai com uma e vai com outra, depois volta. Ah, e mas daí é vai pegação. outro macho. É pegação. É. Essa fêmea fica com vários. Com vários. E esse cara fica com várias? Com várias. É uma bagunça. É uma bagunça. Entendi, é uma festa. É uma bagunça, ok? Ok. Então, dá pra você ver, às vezes você tá filmando ou você tá vendo fotos e sempre tem aí um de fora, né? Por causa disso. Mas assim, entendeu? mas é igual o mundo animal. Porque eles estão, tipo, excitados, sabe? Então, daí a fêmea que tem que estar receptiva o suficiente pra ela estar basicamente estática e ela fica numa posição normal na superfície e vem o macho por baixo e copula com ela. Ah, um papai e mamãe, então. Entendeu? Eles só fazem papai e mamãe. É. Só que ela é o papai e ele é a mamãe. Aí às vezes tem macho que tá sozinho, às vezes tem macho, e é bem assim, né? Típico, né? Aí tem às vezes macho que tá só 2 amigos, né? 2 machos por aí, e às vezes daí tem um outro grupo, e daí eles vão lá e se turnam também, sabe? Peraí, então mas isso também tipo acontece. Orgia? Ah, com certeza, né? É mesmo no meio? Porque acontece ali, claro. Olha que bagunça. Mas vem cá, eu pergunto... Com o que se deixar. Se é macho, se é fêmea, é com quem se deixar. Mas existe... Vamos lá, peraí que a cabeça... Primeiro eu preciso fazer a pergunta. Qual o tamanho da jeba do golfinho? É igual a da baleia? Não, é menor. É menor. É menor. Tipo assim... É retorcido? É porque é fibroelástico. Não é assim, tipo assim. Tá, entendeu? é um belo pênis. E aí, ele reproduz a golfinha, fica aqui paradinha. Aí ele vem... E eles fazem barulho, você ficou ouvindo. Ih, estão transando. Tem uns barulhinhos.
Não, eu nunca ouvi. E eu já estive presente em várias coleções de sêmen de golfinho. Até no mundo animal o homem não geme. É isso que você tá me dizendo. Tá bom. O homem não sei. Eu só sei de bicho. Tá bom. Eu só sei de bicho. Tá. Aí, mas eu queria fazer um diferencial com o tubarão. Porque o tubarão, tipo assim, tem amor de tubarão, sabe? O tubarão, a fêmea... os tubarões não precisam respirar o ar, né? Bom, o ar, eles pegam o oxigênio, eles pegam da água, não pegam do ar, né? Tá. Então, a fêmea não precisa estar na superfície. Então, como é que o macho vai copular com a fêmea? Então, o macho tem que pegar a fêmea e virar ela de ponta cabeça. Como se fosse de ponta cabeça, né? Porque você tá num 3D ali na água. Mas isso é opressão, isso é machismo. Ele vira a mulher... Daí ele tenta pegar e tenta morder. Então o que acontece? Ele acaba mordendo em todas as brânquias e na nadadeira peitoral. E até que ele pega ela de jeito e vira. Na hora que ele vira, que você vira um tubarão, qualquer tubarão, eles entram, quase qualquer tubarão, entram em imobilidade tônica. É tipo um reflexo, porque é esse reflexo justamente pra isso. A fêmea para de se mexer. Entendeu? Daí a fêmea para de se mexer e o macho vai e copula com ela. Daí ele consegue. E muitas vezes isso acontece daí num substrato, contra o chão do oceano, ou na água, como se fosse na água mesmo, né? Quer dizer, mas assim... Entendeu? Porque ele tá segurando ela, porque ele tem que segurar ela. Isso é um assédio dos tubarões. Totalmente. Perigoso, não é? Totalmente. Não tem um movimento dos tubarões pra impedir isso, porque você tá me falando que é uma parada meio assim, a fêmea não tá afim, o tubarão falou, é agora, irmão. Se ela realmente não tá afim, ela não vai deixar ele morder ela. E ela vai lá e vai morder ele. Entendi. Então a fêmea não fala assim, não quero. Não é bem assim, ela faz joguinho. Entendi. Não tem um não é não. Ela para. Algo Seu assim. louco. É isso que a tubarão faz. Entendi agora o jogo do tubarão. E você já observou o comportamento gay entre os animais? Já, isso existe. Normalzão. Normalzão. Mas é baseado em prazer, porque pelo que eu entendo, o animal ele faz por reprodução, o sexo. Ele não tem um... Sim. Ou o animal faz por... Tô com tesão sábado. Então, é estranho como as pessoas falam isso. Porque você fala, o animal faz por reprodução. Ou seja, ele tem consciência que é por reprodução? Ou ele faz por um instinto? Tá. Entendeu? Sentiu o cheiro, ficou excitado e foi. Então é igual a gente? Então, sim, por causa das feromonas, por causa dos sinais que o outro animal está mandando. Daí você entende esses sinais, entende essa mensagem. E como é que funciona o comportamento gay no mundo você tá ali todos contra todos, né? Os golfinhos, o macho tenta copular com o outro macho, mas não consegue, mas daí fica ali. Mas é por burrice, não é por tesão. Ele fala, estranho essa vagina. Ele fica meio assim. Eu acho que... Pois é, então eu acho que não... na verdade, o golfinho... já tem uns estudos sobre isso, que o golfinho é capaz de sentir prazer, né? Que ele tem bastante terminações nervosas e ele faz o ato sexual seguido e a conclusão do estudo é que é por prazer. Então ele sente prazer também, né? Olha, nossa, o golfinho é safado, então. O golfinho é meio safadão. Fala, mas sexta-noite, vamos lá, golfinha e tal. Então, se ele... se o golfinho quer, ele vai... Você coloca um brinquedo, ele vai tentar fazer no brinquedo. Tem várias espécies que fazem isso, né? Jura? E ficam se esfregando em brinquedo. Baleia, não? Baleia, sim. Também? Todos eles? Todos eles dão uma masturbadinha? Sim. Olha... Agora, saindo da sua competência marítima, indo pra um lugar mais, digamos assim, os animais, eles se masturbam em geral, assim. Se você dá um brinquedo pra um leão, ele também vai ficar ele vai ficar lá meio curtindo o Xvideos dele. Leão, eu não sei. Sim. Mas os animais marinhos, todos eles dão uma esfregadinha. Os mamíferos, eu acho que é mais provável que sim. Entendi. Que louco. E aí eu preciso fazer algumas perguntas bem idiota. Você falou de reprodução animal. Então você... Imagino que a sua mão... tem vezes que as pessoas não cumprimentam você. Você entendeu onde eu quero chegar? Você enfia a mãozona lá no... E mexe e tal. Como é que funciona? Troca a lâmpada da baleia. Desculpa.
Quando eu tava estudando, eu fiz isso em vacas, em éguas. Sim, porque você tem que fazer a palpação, né? Você tem que palpar pra ver, pra sentir os ovários. Em algum momento você olhou e falou, por que eu não virei desenhista? Já teve uma situação? Eu sou péssima desenhista. Acho que tô fazendo a coisa certa. Você é bom disso. Mas como é que funciona? Você põe a mão dentro da... Como é que eu falo? Vagina da vaca? Sim. É uma vagina. Você coloca a mão lá e como é que funciona isso? Você põe lá e... Então, na verdade, a gente não põe a mão dentro da vagina da vaca. A gente põe a mão dentro do reto da vaca. Puta! Piorou! Você tem que tirar primeiro as fezes e daí você enfia a sua mão no reto pra você sentir o útero e os ovários. E daí, quando você vai fazer uma inseminação, você enfia a mão também dentro da vagina da vaca. E daí você faz a inseminação. Você mais ou menos segura o cervix, passa... O que é isso daqui que você tá fazendo? Eu tô segurando o cervix da vaca. Você tá dentro de uma vagina agora. Só pra dizer, você tá dentro de uma vagina aqui agora. Tô fazendo a inseminação da vaca. Isso daqui é o que você tá segurando? Então, esse aqui é tipo um estileto. Eu não sei, não é um estileto, é tipo uma... É que eu não estudei isso no Brasil, mas como se fosse uma seringa. Sim. A qual eu vou injetar o sêmen dentro da vaca, entendeu? E como é que você tira o sêmen do boi? Ok, do boi, eles utilizam eletroejaculação. Com uma vagina artificial. Puta, deve ser uma deles. Como é que é? Você pega o boi... Me explica aí, como se eu fosse um idiota. Você pega o boi, pega o pênis do boi e põe um negócio e fica... É isso? Não é no pênis, você tem que colocar... O estímulo é por dentro do reto. Puta, que ônus, hein? Você coloca a probe, não sei, dentro do reto do touro. E daí você, que tá ligado a uma maquininha, você muda as suas voltagens. E por alguns segundos você dá um mini choque que vai estimular as glândulas reprodutivas e vai causar contração muscular. E ele vai fazer uma ejaculação. Quanto tempo demora? Quanto tempo que o boi fica... É rápido. Não, é só alguns segundos e você para. Daí você espera, daí faz de novo. O boi goza muito? O boi goza muito? Eu não trabalho com boi. Mas você fez o negócio lá, você fez a... Mas com... Eu já vi de rinoceronte, né? Tá, o rinoceronte goza muito. Então, quando tá fazendo isso, sim, são várias frações de sêmen que você coleta. Ele fica... Ele tá anestesiado. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Puta que pariu. E quantas... são perguntas burras, no programa é achismo mesmo. Em um dia, assim, quantas vezes você... Porque assim, o homem, o ser humano... Chegou um momento que, assim, diferente da mulher, a mulher, ela consegue ter orgasmos múltiplos, né? O homem, não. Mesma coisa pro animal, tipo, fica fazendo sêmen. Aí dá um descanso, sêmen, é isso? Sim, também. Aí, por exemplo, os leões, eles podem copular mais de 20 vezes por dia. Bem mais de 20 vezes por dia. Então, varia muito com a espécie. Transam muito. Qual animal que mais transa? Eu acho que é o leão. É o leão? Eu acho que o leão é um dos mais famosos por isso. Tá, e da turminha que você cuida? Da turma marítima, assim. O golfinho é safado que você tá me falando aí. O golfinho é. O golfinho gosta mesmo da coisa, né? Fica lá, biriri e tal. E você faz a mesma coisa de reprodução. É no reto, é a mesma coisa? Não, o golfinho ele é voluntário, é uma amostra voluntária. Mentira, mas existe... ele fala, Gi, chega aí. Então o golfinho é tão inteligente que você treina ele pra isso. Mentira. É uma mistura de inteligência com safadeza. Mentira que o golfinho chega do nada com o saquinho, ó. Não, Você chega com o saquinho. Mentira. É sério? Mentira. É com o saquinho. O golfinho vai lá e goza no saquinho? Daí você tem que fazer ele chegar a ter uma ereção. Então o treinador... Você fala no ouvido dele. Não, o treinador, ele toca o golfinho... ali perto da área genital e ele começa a expor o pênis e daí você segura a garrafinha segura a bolsa e daí com um movimento, né, da mão segura o pênis e ele ejacula dentro da bolsa. E goza quanto? É legal que você tá falando termos técnicos e eu tô, e a porra, e o quanto que sai? Quanto que sai?
Assim, quando é uma amostra de grande volume, é mais de 100 mililitros. Puta que... Tipo, 110, 120, algo assim. São as maiores. É isso daqui, assim. Aí você vai lá e na golfinha e... Que legal tua vida. Não, eu faço muitas outras coisas antes de chegar a esse momento, porque a gente faz toda uma preparação. Sim. Então, uma coisa bem você põe um Bon legal... Jovi. Não, com certeza. A gente... Uma coisa que eu acho bem legal, que serve pra gente, mas serve, por exemplo, pra esse trabalho com rinoceronte, serve pra trabalho com elefante, pra outras espécies de antílopes, que você precisa acelerar o crescimento da tua população, porque é uma população que está em perigo de extinção ou tem algum problema, alguma questão de conservação. O que você faz é que você separa os espermatozoides X dos Y. E tem como fazer isso. E daí você congela só o X. E daí você congela, depois você espera a fêmea chegar na hora que vai ovular, e você descongela esse sêmen e faz a inseminação. E a tua chance de ter uma fêmea, filhote, é mais de 90%. Quando comparação com o natural é 50%, né? Você tem 50% de chance de ser macho ou fêmea, né? Então, se você usa só X, daí a chance de ter uma fêmea é mais de 90%. E aí eu pergunto... Então, é uma coisa que a gente faz. E nós somos o único laboratório do mundo que pode fazer isso, porque a gente tem uma licença pra fazer isso. Entendi. Que é quase você determinar se vai ter mais macho ou mais fêmea nesse aquário, porque necessita mais macho ou mais fêmea. Você pode escolher. Mas a minha dúvida é, quando fala que o golfinho é inteligente, quando fala assim, o golfinho ele é inteligente, o que você observa pra você falar pra mim, cara, ele tem essa inteligência porque ele faz isso que os outros animais não fazem? Onde que o golfinho é mais inteligente? Onde ele aprende rápido. Ele aprende rápido qualquer coisa que você ensine. Vai lá e pega a bola pra mim e traz de volta. Eu vou dar comida pra você aqui, só aqui, nesse lugar. Você tem a piscina inteira, mas é só aqui que eu vou dar comida pra você. E a tal hora, não sei, à noite, tal coisa vai acontecer. Eles aprendem muito rápido, sabe? Então, eles aprendem muito rápido e eles retêm muitas coisas. Então, eles são capazes de dar uma volta pra frente ou uma volta pra trás, ou ir pegar uma coisa, ou pegar... Você ensina eles a não engolir folha, por exemplo. Então, uma folha cai na água, eles são treinados a pegar a folha e trazer pra você, e você pega a folha, porque a gente não quer os animais comendo folha, sabe? Então, eles aprendem a só comer a comida que as pessoas dão pra eles, sabe? Então, os golfinhos são inteligentes. Você fala, você treina ele, vai até tal lado da piscina, ele vai... Sabe? Vai e fica. Ele é mais adestrável. Ele fica. Sim, então nesse sentido de inteligência, ele aprende coisas novas mais rapidamente a comparação de outras espécies e é capaz de aprender mais coisas também, o número de coisas. E retém essa informação durante mais tempo. Não tem uma coisa de telepatia que falam do golfinho ou eu tô inventando? Não tem uma coisa... Não sei, talvez você esteja talvez lembrando de ecolocalização. Isso. Então, ele é capaz de mandar ondas sonoras que batem em algum lugar, tipo no outro animal, e volta. E eles são capazes de fazer uma figura 3D na mente deles. E eles sabem aonde que está o formato, e, né, a distância e o formato. Como é que é? Peraí, agora pegou pesado. O golfinho tá aqui na água, ele soltou um negócio aqui. Cadê você, João? Aí o João ouve lá, tô aqui. É assim? Que é o papo deles? Não, porque aí é outra coisa. Os golfinhos são capazes de emitir uns cliques e uns sons que o outro vai escutar e vai responder, e esse animal pode perceber. Mas isso é uma coisa. E daí a ecolocalização é com ondas sonoras, que daí bate nesse objeto, volta. Eu não estou vendo, mas eu sei o formato do objeto. E sei onde está. Ah, que demais! Tipo Dory. Tipo Finding Dory. Da Dory do Procurando Nemo. Entendi. Que a beluga tava fazendo o túnel onde que a Dory tinha que ir. Entendi. É isso. E quantos quilômetros tem essa onda? Sabe? Eu não sei. Entendi. Mas assim, tipo, você tá me falando que é quase como se eu soltasse uma coisa assim, aí eu falo, nossa,
tá trânsito lá na marginal. Porque eu soltei uma onda. Isso. Pô, E você faz uma visualização. Através da onda que volta. Isso. Cara, isso é. Daqui a pouco vai ter um aplicativo que faz isso. Tomara. Ele tem um Waze. Que louco. Você tinha falado pra mim que você tinha escrito algumas coisas pra me perguntar. Eu queria ouvir. O que você tem pra mim, que eu tô preocupado. Vamos ver o que vai ser. Tá bom, verdadeiro ou falso? Vamos. Tá bom. É verdade que o tubarão tem 2 pênis? Pô, a gente tá falando só de pau. É verdadeiro ou falso? Cara, eu acho que é uma pegadinha isso daí. Eu nunca ouvi essa informação, mas eu vou de verdadeiro, porque deve ser uma coisa que você trouxe pra mim pra falar, cara, é verdade, ninguém sabe, mas o tubarão tem 2 pênis. É o que todo mundo fala, mas é que anatomicamente não é um pênis. O que eles têm são 2 claspers. Mas se você vê de fora, ele tem 2 estruturas, que são as que ele introduz dentro da fêmea. Tá? E por que ele tem 2? Boa pergunta. Mas eles não é esse um pênis. Então o tubarão, ele é um peixe, ele não tem pênis, as fêmeas não têm vagina, os animais têm cloaca, né? Sim. Tem cloaca. Então o tubarão, ele vai ter uma papila. Então quando você abre a cloaca, e ele vai ter uma papila e existe uma separação física e o sêmen sai da papila e entra através desse clasper, que é uma modificação da nadadeira pélvica, sabe? Então todo mundo fala que eles têm 2 pênis, porque é o que se vê, mas não é. Primeiro que se chama clasper, mas na verdade ele tem uma papila só. Puta, ia ser horrível ter 2 pênis. É uma complicação demais. Imagina uma fase da tua vida. Ele pode introduzir, aí ele introduz um de cada vez, ou é um ou é outro, tá? Puta trampo. Aí eu acho uma complicação muito grande. Sacanagem. Por isso que ele tem raiva, por isso que ele sai mordendo as pessoas. Aproveitando o tema tubarão, essa coisa do tubarão atacar. O tubarão, ele ataca pelo quê? Pelo sangue? Qual que é a história? Ou ele não ataca? Então, ele... Sim, não. O tubarão ataca. Ele ataca as presas dele. Às vezes ele pode se confundir. Ele pode se confundir porque é um tubarão que está acostumado a comer onde o rio desemboca no mar. Então, daí fica meio que areia com água doce, com água salgada. E daí ele meio que se confunde e acaba mordendo a perna de alguém que está ali nadando. Mas ele gosta de comer a gente? Ele gosta de engolir? Tubarões, nenhum tubarão gosta de comer carne humana. Eles não gostam, a gente não tá na dieta deles. Então é um engano, sabe? E às vezes eles se confundem com tartaruga, confundem as pessoas, principalmente os surfistas, porque eles estão em cima da prancha e daí parece uma tartaruga ou parece um mamífero marinho, né? Então, mas a tartaruga tá na dieta deles. Tartaruga, sim. Ah, entendi. É como se o surfista fosse uma carne de soja pra eles. Não é o que eu queria, merda. Não, entendi. Daí eles soltam. Ah, eles não Só que tem uns tubarões que são muito agressivos. Tipo o tubarão tigre, ele é extremamente agressivo. Então ele vai lá e arranca um pedaço antes dele se dar conta, antes dele perceber que ele não gosta. Ele tá puto. Ele fala assim, não é uma tartaruga! É que é o jeito dele. Entendi, ele é estressadão. Ele chega pra matar. Mas ele quer comer a tartaruga. A tartaruga ele come. Como é que ele come a tartaruga com aquele casco? Ah, mas o tubarão tigre consegue. Ele vai abrindo? Ele consegue. Não, tipo, ele tem uma mordida tão forte que é capaz de quebrar a casca de tartaruga. Ah, ele Tubarão tigre, sim. Entendi. Aham. Entendi. Então o tubarão não come o surfista? Não. Entendi. Isso é só dar uma mordiscada. Tem mais pergunta? Gostei das suas perguntas. Gostei desse momento. Se é verdade que o elefante fica grávido, a fêmea, né, fica grávida por 2 anos. 2 anos? Coitada dessa família. Já ouviu falar disso? Puta, coitada dessa família. O elefante, porra, não nasce nunca essa merda. Já ouvi falar que a gestação é grande, mas não sabia que era 2 anos. 22 meses. São 22 meses? 22 meses de gestação. Cacete. E o elefante fica lá cuidando ou ele caga pra mãe? Não, né? A mãe, né? A matriarca. O elefante engravida e vai embora? Compra um cigarro e vaza? Eu não sei de elefantes, não. O povo vai cair em cima de mim. Entendi. Eu não sei. Entendi, mas são 22 meses. Inclusive, deixa eu falar, em breve eu quero fazer com um veterinário de outros animais, que a gente ficou aqui muito especializado em ambiente marinho, que obviamente é a especialidade da Gi. Mas eu quero falar do elefante, da gozada do elefante é maravilhosa. Próximo. Que se é verdade que o pênis dos gatos tem espinho. O quê? O gato? Aham.
Tem espinho? Tem, é verdade. Mano, coitado do mundo animal, velho. Eles transam muito mal, essa galera. Tem umas espículas, porque o gato, as gatas, ela tem ovulação induzida, então elas precisam sentir dor pra poder ovular. Então, na hora da cópula, o macho segura a fêmea, por isso que a fêmea grita tanto no muro, né? O macho tá ali, machuca a fêmea. Além do mais, o pênis deles tem uns espinhos voltados pra trás, então daí se ela se mexe, ele tenta tirar, dói. E daí esse é um estímulo para ela produzir os hormônios que vão fazer ela ovular, né? E também por isso que ela pode ter na mesma ninhada filhotes de pais diferentes, porque ela pode ovular alguns óvulos, 2, 3, serem fertilizados e depois de um dia, outro dia, de novo acontece uma cópula com outro macho. Ou seja, e outros óvulos são liberados, que daí agora vão ser fertilizados por outro macho. Então quando o cara chama a mulher de gata, esse sexo não vai ser muito gostoso. Ele vai dar uma machucada nela. Vamos transar a gata, puta, lá vem ele com essa porra dessa machuca. Que louco isso. Dos gatos é pra machucar louco. mesmo. O gato machuca a gata na hora do sexo, é. Agora, a gente por isso descobriu... que a gata é toda... Por isso que a gata é uma velha, meio... Ai, chato. Por isso que tem que operar e deixar os gatos dentro de casa. Exato. Exatamente. Nossa. Aí, a gente descobriu que as belugas também são de ovulação induzida. E o pênis do belugo? Não tem. Tá. Não tem espinhos. A gente não sabe qual que é o que faz elas ovularem. Às vezes elas ovulam sozinhas, né? Que a gente chama de facultativo, ovulação facultativa. Mas geralmente, elas precisam de algum estímulo. Então, daí, se a gente vai fazer alguma inseminação, a gente dá o hormônio para elas ovularem, né? Então, é assim louco. que daí a gente faz. Ou deixa com o macho e daí faz natural, né? Gostei. Mas tem algumas espécies que são assim. Eu acho que o coelho também é assim. Não sei, não lembro. Mas poucas espécies são de ovulação induzida, né? Daí eu tinha o outro aqui que os golfinhos copulam por prazer. Tá. Se o homem é a única espécie que copula, que transa frente a frente. O resto é tudo fica por cima abaixo. É verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. A gente transa em tudo que é lugar. A gente transa em piscina. A gente transa em banheiro público. Não tem outro animal que transa em banheiro público. Não vejo girafas transando em banheiro público. A gente tem uma flexibilidade de sexo que os animais não têm, acertei? Não, mas tem uma espécie. Que transa de frente? De frente, que é o bonobo. Bonobo? O que é o bonobo? É um macaco, né? Macaco muito parecido com um chimpanzé, mas não é chimpanzé. Eles fazem papai e mamãe? O bonobinho? Tem beijinho na boca? É mesmo? Tem olho? Porra! Você está me falando que o ser humano e o bonobo são os únicos seres que transam olhando no olho? Sim. Olha, o resto é que tudo... Eu assim. Olha, que louco. E daí, se é verdadeiro ou falso que o tubarão não precisa copular para ter filhote? Você me falou o negócio da cloaca, né? Ele pode... Mas não por causa disso. Porque a fêmea... Porque o tubarão não precisa para ter filhote, porque existe uma coisa que se chama partenogênese, que a fêmea faz o seu próprio clone. E ela tem filhotes. Isso descobriram em aquários que tinham só fêmeas e de repente tinha um filhotinho ali, nasceu um filhotinho. Mas como assim se só tinha fêmea? E fizeram o exame genético de DNA e o filhote tem o mesmo DNA idêntico que o da mãe. Então isso se chama partenogênese. Quando ela libera o óvulo na última divisão do óvulo, que tem que ser uma divisão meiótica, essa divisão não ocorre, né? E daí fica com todo o pacote do cromossoma. Então não existe essa divisão na hora de fazer o óvulo. Então daí você já está com um óvulo preparado para dar origem para um outro ser. Mas de onde ela pega esse DNA masculino? Não pega um DNA, não tem DNA masculino. É o DNA dela somente, é um clone dela. Peraí que a coisa é maluca aí. Então assim, a reprodução, pelo que a gente entende, sei lá, é um macho e fêmea, né? Espermatozoide e óvulo se junta. Quando ela cria um clone dela, ela cria um outro óvulo. E esse óvulo com outro óvulo gera uma... Não é um óvulo com outro óvulo, é um óvulo dela que a informação genética não tem a metade da informação genética, tem a informação completa dela. Entendi.
Puta, então ela não precisa de cara. Não. Qual o nome da raça? Então, tem o tubarão zebra que faz isso e o tubarão bambu também faz isso de pintinhas brancas. White Spotted Bamboo foda-se os Shark. homens, morte aos pênis. É meio que a galera. É a galera feminista radical São no mundo animal. As revoltadas. Caraca, não tem macho, velho, no Não tem rolê. macho. E tem o contrário? Os machos que também reproduz e não tem fêmea? Não precisamos de vocês, não tem? Aí tem os peixes, né? Daí você entra no mundo dos peixes, que é um mundo que eu não sou muito familiarizada, né? Mas o mundo dos peixes é mais diferente ainda, né? Porque assim, a fertilização dos tubarões é interna, né? Então, por isso o macho precisa do clasper para poder introduzir o sêmen dentro da fêmea. Nos peixes, não, né? Eles botam a ova, né? E vai o macho, chega lá e coloca também o material genético dele em cima, né? Então, é uma coisa diferente. E daí, o filhote pode ser o macho ou fêmea, que nem tartaruga, né? Depende, tá muito frio, tá muito calor. Vai ser você macho ou você fêmea. Então, porque ele tem um material genético que pode ser tanto um quanto o outro. E depois, alguns peixes, né, mesmo depois de adultos, podem trocar de sexo, né, entre aspas, depois de adulto, dependendo de como tá a população na qual ele está, né? Cara, eu acho que daria mais 12 horas de material, porque a gente tem muito... Você tem mais alguma pergunta? Não, eu tenho as perguntas. Ah, tem pergunta? Eu quero ver. Tenho. Se você sabe, então vamos ver se você sabe como é que os pássaros copulam. De 4. Não sei. Não sei porque eu falei de 4. Que são as perguntas que já me perguntaram, assim, por mensagens de... As perguntas que você mais recebe? Eu comprei uns passarinhos de... Como é que eu sei, Como é que eu sei? Porque eu não vejo eles fazendo nada. Como é que é, Gi? Eu peguei, supostamente esse é o macho, mas eu não vi nada ali embaixo. Como é que é? Eu falo, não, pois é, porque os pássaros, eles têm cloaca, né? Então, o que acontece com os pássaros é que existe o beijo cloacal, né? Eles tocam cloaca com cloaca e daí existe uma espécie de ejaculação que o sêmen passa da cloaca do macho pra cloaca da fêmea, Só né? se encostam? É tipo um Bluetooth? É assim que eles transam? Tem que ter o contato. Tem que ter fica o contato. aqui e vai. E vai. Também me perguntam se golfinho menstrua. Ah, boa. Essa pergunta é muito boa. Não menstrua. Várias pessoas me perguntam se menstruasse, o tubarão ia atacar. Imagina só, né? Então, não menstrua. Não. Nenhum animal menstrua, são né? os primates, Nenhum animal menstrua, né? Só primates. Só primates. Não, tipo assim, animal marítimo. Não. Mas a macaca menstrua? Sim. Como é que é a menstruação? Mas eu não sei, eu não lembro esse detalhe, eu não sei. Aí alguém vamos pegar especialista em menstruação. Tem que responder, porque eu acho que só assim a quantidade é bem menor. Sim. Eu não sei, às vezes tem alguns animais que, né, tipo o cachorro que você vê que tá no cio, que tá, mas todo mundo vai falar, mas é que a cachorra quando tá no cio tem um sangramento, e a cachorra fica se limpando, né? Então muitas vezes você não vê. Então assim, muitos animais você nem percebe. Sim. Porque o cachorro fica se limpando, né? Sim. Mas não é a mesma coisa. Entendi. E também sangramento de cio não é a mesma coisa que menstruação, né? Sim. Então, assim, é diferente. Tá? E daí tem assim, como você coleta sêmen de... lista, né? Que você já me perguntou, já né? Aprendi. Algumas foi a primeira coisas, pergunta, né? que eu fiz na minha cabeça, que eu queria saber. Todo mundo fica me olhando e fica assim, quando começa a olhar pro espaço, eu já sei que lá vem, né? Tá pensando em alguma Seu pergunta. marido deve ser muito feliz. Fala. Seu marido deve ser muito feliz. Pergunta. Que coisa louca. Pode perguntar. E também tamanho, né? Qual que é o tamanho? Como é que é? Essa é a também. pergunta. Essa é a pergunta que eu mais quis fazer. Eu vim andando aqui, eu falei, tem no negócio do SeaWorld? Tem, mas eu quero saber o pau do tubarão. Isso pra mim é o mais importante. Porque você convive com isso. Inclusive, a gente tá botando aqui agora algumas fotos aqui da Gi e pênis de animais, que eu acho que seria legal pra finalizar esse vídeo. Ô, Gi, eu vou te agradecer, porque assim, senão a gente vai ficar 10 horas. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que o mundo animal agora acabou de abrir minha cabeça como um tema que eu preciso fazer mais. Porque é muito engraçado, porque não tem a ver com a nossa rotina. E tudo que gera tipo cachorro, gato, golfinho, gera outras histórias, até pra gente entender quem somos nós como humanos e tal.
Eu quero, obviamente, se puder me indicar, você que tá assistindo, Mal, tem um amigo meu que é veterinário, tá bombando, não sei aonde, manda pra mim na DM, Mal Meirelles com 2 L's, eu peço pra todo mundo me seguir lá, eu converso com muita gente, ou Achismos Oficial, que é o nome do canal no Instagram que eu tenho, eu recebo muita informação, muita dica, então me segue lá, num desses dois, pode mandar pra mim, se não um pelo outro, eu pego informações e daí eu vou fazendo convidados como a Gi que eu conheci aqui em Orlando. Gi, eu só vou finalizar por causa pra não ficar 3h30 falando de pênis de baleia. Mas eu quero muito agradecer, primeiramente agradecer porque você veio aqui e falou, não sei se está sendo nesse momento criticada por algumas pessoas, que o mundo é esse, né? O mundo agora a pessoa critica você. Mas eu quero deixar claro a generosidade da Gi, que saiu da casa dela. Hoje ela pediu, de certa forma, uma breve folga, uma rápida participação aqui. Então ela abdicou do trabalho dela para vir aqui, né, de alguma maneira explicar essa história. Então, total generosidade dela. Agradecer as informações que a Gi deu, porque é um outro lado que ninguém quer ouvir. Eu acho isso legal. Deixa eu ouvir teu lado, até para as pessoas terem a consciência. E tem uma amiga minha que é a Manu, né, que a gente fez até o podcast, que a Manu é radical anti-SeaWorld. E eu queria ir na montanha-russa, eu convenci ela aí, ela te conheceu e ela mudou muito a cabeça dela. Porque eu acho que o diálogo é o fundamental. Conheça. Talvez você tenha um radicalismo para um lado, dá uma estudada no que a gente tá falando. E se talvez você tenha um radicalismo também do outro lado, estuda o outro. Porque eu acho que aí você tem bases suas de personalidade, não do que estão querendo que você entenda, certo? Certo. Só queria dizer também, tem muito ativista que é contra a gente. Mas, assim, eu não tenho nada contra as pessoas que são ativistas. Eu acho que tem muitas razões, muitas coisas que são muito nobres, muitas causas que são muito nobres e as pessoas devem lutar por elas. E eu acho que os ativistas amam os animais e esses animais tanto quanto a gente. Então, só assim, queria deixar bem claro que a gente ama os nossos animais e os animais que estão lá fora também, sabe? Porque às vezes a gente fica com uma imagem de mal, mas e que os ativistas são os bonzinhos, e eles são bonzinhos, mas a gente também é bonzinho. Eu acho que a gente ama os animais, sabe? Sim. Então eu só queria deixar esse lado, essa coisa assim clara, sabe? Eu admiro, queria até falar com um ativista um dia, eu admiro mesmo a capacidade do ativista, mas às vezes eu acho que falta informação para ambos os lados, porque é o que você me falou. Aquela velha história do tira a baleia do tanque e joga no mar. Se a pessoa não tem uma informação técnica como você tem, você mata a baleia. Então, a intenção às vezes é boa e a execução é ruim. Então, às vezes, é bom ter um ativista. Se você é ativista, seria legal conversar com um veterinário, com um biólogo, sei lá, para ver o que você tá fazendo é correto, até para compreender melhor a situação. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Gi. Sigam ela, você que gosta do tema. Ela posta muita coisa do SeaWorld. Então, se você quer ver o golfinho, como é que se alimenta ali, o pau do leão marinho, fique à vontade para seguir a Gi. E lembrando do desconto da Insider, que afinal esse vídeo acontece graças à Insider e também ao pessoal da H2M que fez esse podcast acontecer. Gi, mais uma vez, obrigado. Valeu, Obrigada, viu? Mal. Deixa o like, galera. Vai ser bom pra caramba pro vídeo. Tchau, tchau.